Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nessa aula agora, eu peguei o pet de vocês para a gente estar conversando um pouco aí sobre medidas de quantidade de calor e seus conceitos básicos, certo? Então, vamos lá, pessoal. Como que funcionam esses conceitos básicos de medidas de quantidade de calor? Bom, gente, a gente pode medir a quantidade liberada ou absorvida de uma reação química através de experimentos, certo? A gente pode, sabendo que essa energia é liberada em uma reação, aquece uma quantidade conhecida de água. Então, se a gente coloca uma água para esquentar, por exemplo, é, a gente tem a massa da água, certo? Que vai ser aquecida, certo? E a gente pode calcular a variação de temperatura do sistema, certo? E a quantidade de calor transferida. Então, o que a gente pode calcular? Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente pode medir a variação de temperatura do sistema. Então, quando a gente coloca a água para esquentar no fogão, lá, por exemplo, para fazer o café, a gente pode estar medindo aí a variação de temperatura. A gente pode chegar o termômetro lá perto e ir medindo a variação de temperatura conforme o tempo, certo? E a gente também pode calcular a quantidade de calor transferida. Quando você está aquecendo uma água no fogão, certo? Para fazer o seu café da tarde ou de manhã, por exemplo, é, a água, ela tem que, o calor da água, ela é transferida. O calor da água é transferido para o canecão e o canecão transfere calor para a água, certo? E a gente pode a gente consegue calcular essa quantidade de calor transferida, certo? Isso, pessoal, a gente pode calcular por quê? Porque o calor é diretamente proporcional à massa, certo? Se você está esquentando alguma coisa lá no fogão, que está gerando calor, certo? Você está esquentando a água, por exemplo, através de um canecão lá. Então, você tem um canecão que está transferindo calor para a água e a água é uma massa, certo? Então, para a gente conseguir calcular, a gente tem que ter em mente que o calor é diretamente proporcional à massa da substância, certo? O calor é diretamente proporcional à massa da substância que está sendo aquecida. A massa a gente chama de M, M minúsculo, tá, pessoal? Não esqueça. E há uma diferença de temperatura também, certo? A gente consegue calcular o calor através que é diretamente proporcional à massa, e a gente consegue calcular a variação da temperatura também, certo? Certo, pessoal? Calor e temperatura não é a mesma coisa. A gente tem que ter em mente isso. Calor não tem nada a ver com a temperatura. A temperatura é uma unidade de medida, certo? Que a gente usa aí para calcular a quantidade de energia liberada ou absorvida, certo? Calor, temperatura é isso, certo? E nesse caso aqui de medidas de quantidade de calor, a gente consegue calcular a variação da temperatura, certo? A variação da temperatura em relação ao tempo. Então, conforme a água vai ficando no fogão e a gente vai aquecendo, vai existindo um tempo aí que a água está aquecendo até ela começar a ferver, certo? E a gente consegue calcular essa variação de temperatura conforme o tempo que a gente deixa a água lá no fogão esquentando. Entenderam, pessoal? Então, quanto maiores forem a massa da substância que é aquecida, por exemplo, se você enche o canecão de água para aquecer, maior é a variação de temperatura sofrida por ela, certo? Então, se você coloca muita água no canecão para aquecer, ela vai demorar muito mais tempo para que ela comece a aquecer, certo? Porque ela é uma grandeza diretamente. Se uma grandeza é diretamente proporcional às outras duas, então também é diretamente proporcional ao produto delas. Ou seja, Q é quantidade de calor, é proporcional à massa, certo? O Q é quantidade de calor e é proporcional à variação de temperatura ΔT. E Q também é proporcional à massa e à quantidade de calor. Assim, pessoal, essas três grandezas podem ser relacionadas pela expressão que é abaixo aqui, que quantidade de calor é igual a uma constante, você tem alguma constante, vezes a massa, vezes a variação da temperatura. Certo, pessoal? Continuando aí, a constante ela é a constante de proporcionalidade, indicada pela expressão matemática que é conhecido como calor específico, e é representada pelo símbolo C.
certo? A gente consegue calcular o calor específico da água. O calor específico da água, pessoal, que é essa constante, é 1, certo? O calor específico da água é 1 para 1 grama de água, tá, pessoal? Então, vamos lá, deixar claro isso aí. Então, você tem essa expressão aqui, que tem um macetinho que a gente pode falar ela. Então, a gente pode falar o que macete, certo? Que o que é a quantidade de calor, M é a massa, vezes a constante, que é o calor específico de alguma substância, vezes a variação da temperatura. Esse calor específico, pessoal, algumas substâncias, ele é tabelado, certo? A gente consegue achar esse calor específico de algumas substâncias em algumas tabelas, certo? Mas se você não conseguir achar o calor específico, vocês vão ter que acabar tendo que calcular. E esse cálculo do calor específico, a gente não vai entrar em detalhes, certo? Porque acaba sendo um cálculo bem complexo e vocês ainda estão vendo os conceitos básicos aqui das medidas de quantidade de calor, certo? Então, a gente pode estar definindo cada coisa como eu disse antes. Então, vamos lá. Massa, M é a massa da substância, certo? A massa da água, por exemplo, que é a quantidade de calor absorvida, certo? Então, quando você coloca a água lá para esquentar no fogão, você tem uma quantidade de calor específica, tá, pessoal? O C é o calor específico da substância. Então, esse calor específico da substância, como eu disse, ele é tabelado. Você consegue achar o calor específico de algumas substâncias em tabelas, certo? Para facilitar o cálculo de vocês. Acredito que se cair uma questão dessa numa prova, o professor vai facilitar a vida de vocês, tá? Ele vai colocar uma tabelinha lá com o calor específico da substância que ele quer que você calcule, certo? Para você não perder muito tempo fazendo a prova. E ΔT é a variação de temperatura da substância, é a variação conforme o tempo que a substância ficou lá. Por exemplo, a água. Então, a variação de temperatura a quantidade de tempo que a água ficou esquentando em relação à temperatura, certo? Em relação ao grau da temperatura, certo? Então, pessoal, o calor específico aí de uma substância corresponde à quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância, certo? Foi o que eu disse antes para vocês aí. Vocês conseguem achar esse calor específico, certo? Em tabelas de cada substância separadamente, mas a definição de calor específico é que ele corresponde à quantidade de energia. Então, calor específico é a quantidade de energia que você tem para elevar a 1 grau Celsius a 1 grau Celsius 1 grama dessa substância. O que eu falei com vocês, pessoal? Então, se você tem lá 1 ml de água, 1 ml de água já tem um calor específico, certo? E esse calor específico pode ser calculado. Entenderam, pessoal? O calor específico é a quantidade de energia. Então, se você tem 1 grama de água, 1 ml de água lá para ferver, por exemplo, é absurdo, mas eu estou dando só um exemplo, pessoal. Se você tem 1 ml de água para aquecer lá, você já consegue calcular o calor específico, tá? Porque o calor específico é a quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. Então, eu espero que vocês tenham entendido na onde que eu quero chegar aqui. Então, você tem uma substância, você tem uma água, por exemplo. Você tem 10 ml de água para aquecer. Então, o calor específico vai ser quantos, por exemplo, qual que é a energia necessária para aquecer em 1 grau Celsius 10 ml de água? Certo, pessoal? Essa é a pergunta chave aqui do calor específico, certo? O calor específico é a quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. Isso é para qualquer substância, pessoal. Isso funciona para qualquer substância, sem exceção. Sem exceção. Como eu disse, o calor específico pode ser tabelado, mas algumas substâncias, nem todas as substâncias têm um calor específico calculado. Então, vocês têm que ter em mente a definição de calor específico, certo? Calor específico, como eu disse, é a quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que é calor específico, tem ficado bem fixado na cabeça de vocês. Então, pessoal, descendo um pouco aqui, a gente tem as unidades de calor, as unidades de quantidade de calor. Então, isso aqui são só unidades,
certo? Em que a gente coloca no final do nosso cálculo, certo? São as unidades de calor que a gente usa aí para estar calculando, certo? Você tem o joule e o quilojoule. O joule é representado pela letra J, é a unidade de energia do Sistema Internacional, SI. SI, o quilojoule, KJ, que é representado pelas letras aí KJ maiúsculo, também pode ser utilizado e representa 10 elevado a 3 joules, ou seja, é uma unidade 1000 vezes maior do que o joule. O joule, pessoal, é uma unidade normal, tá? Quando você calcula lá a sua temperatura, certo? Você coloca o joule sem elevação a nada, certo? Agora o quilojoule, ele é 1000 vezes maior do que o joule. Então, toda vez que você for colocar na unidade lá, fizer um cálculo e colocar na unidade o quilojoule, você tem que colocar que é 10 a 3, 10 elevado a 3 joules, que representa o 1000, tá, pessoal? Que representa o 1000 do joule, certo? Essas são as unidades de medida, as unidades de quantidade, na verdade, de calor. Então vocês têm que ter isso em mente também, porque toda vez que vocês forem calcular alguma coisa, vocês têm que colocar, tá, pessoal? É imprescindível a colocação dessas unidades aí de quantidade de calor no final do seu cálculo, certo? A gente tem também aqui, ó, a caloria e a quilocaloria. Uma caloria, cal, que a gente viu nas aulas anteriores aí, certo? Cal corresponde à quantidade de energia que, fornecida a 1 grama de água, eleve sua temperatura em 1 grau Celsius, certo? 1 cal corresponde a 4,18 joules. Então, pessoal, a gente tem aí o cal, uma unidade de quantidade de calor que a gente viu nas aulas anteriores aí, acredito que vocês não tenham entendido, certo? Quando a gente estava lá calculando a entalpia, tinha o cal, certo? Aí, esse cal, como é que ele funciona? Ela é uma quantidade de energia que, quando você fornece 1 grama de água e eleva sua temperatura em 1 grau Celsius, ele já entra, tá, pessoal? Essa caloria já entra, tá? Então, toda vez que você for aumentar de temperatura 1 grama de alguma coisa, de água, de algo, você tem que colocar por obrigação o cal, a unidade cal, certo? E que o cal corresponde a 4,18 joules. Então você tem aqui uma definição de cal, certo? Que corresponde a 4,18 joules. Então dá para vocês terem uma ideia aí, o joule está aqui em cima. Então, uma caloria, um cal, corresponde a 4,18 joules, certo, pessoal? Essa caloria que a gente está falando aqui, pessoal, é a mesma caloria que você usa aí para medir caloria das coisas, dos alimentos, calorias que você tem que gastar no dia a dia e etc, tá, pessoal? Isso aqui é a mesma medida, certo? E a gente usa muito na química. Vocês podem ver aí que tudo está ligado ao nosso dia a dia, certo? E a quilocaloria corresponde a 10 elevado a 3 cal, que é muito utilizada para dar informações nutricionais dos alimentos. O que eu disse antes, pessoal? A quilocaloria corresponde a 10 a 3 cal, certo? 10 a 3 é o que, pessoal? Como disse antes aqui no quilojoule, a quilocaloria corresponde a 1000 vezes maior do que a caloria, certo? E ela é utilizada para informações nutricionais dos alimentos, certo, pessoal? Que a gente usa aí para comer, sempre quando vocês olham aí no verso das embalagens de alimentos, vocês podem ver lá a caloria, certo? Quantas calorias que aquele alimento tem, etc. É essa quantidade aqui de calor que a gente usa para estar calculando aí as calorias dos alimentos, certo? E elas não fazem parte do sistema internacional. Então, por não fazer parte do sistema internacional, sempre que se utiliza essas unidades, deve-se fornecer também o valor em joule ou quilojoule. Certo, pessoal? Então, toda vez que vocês forem usar essa quantidade de calor aí, vocês têm que fornecer o valor em joule ou quilojoule. Certo? Então, pessoal, essa foi a explicação da matéria aí. Espero que vocês tenham gostado. Agora, a gente vai estar resolvendo alguns exercícios para ver se fixou mesmo a matéria na cabeça de vocês. Então, vamos lá, certo?
A gente se vê aí na próxima aula. Muito obrigado.